Você vai ouvir Cacu, capítulo 62. Quem és tu, Senhor? Pregada na noite de quarta-feira, 30 de maio de 2007, em Abobo, Abidjan, Costa de Marfim. Extraído do livro do profeta Cacu Filipe, o único profeta verdadeiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo em cumprimento de Mateus 25:6, para a salvação da nossa geração. Cacu, chapitre 62. Qui es-tu, monsieur? Cacu, capítulo 62. Quem és tu, Senhor? Falando da infalibilidade, eu disse que era necessário ver aquilo como um selo, no sentido de cunho ou carimbo. Ou seja, antes que o profeta entre em cena, Deus mete um sinal sobre ele. Ele escreve sobre ele. Infalível. Então pouco importa o que ele fará ou dirá, ele é infalível. E Deus pode permitir coisas para separar o joio do trigo, mas aquilo não afetará a infalibilidade deste profeta. Vocês veem? É isso, e é por isso que a Bíblia nunca reporta a vida de um profeta mensageiro. A Bíblia diz que tal ou tal rei fez o que é bom ou mal aos olhos do Eterno. Mas como se pode dizer que um profeta mensageiro não andou direito diante de Deus? Vocês veem? Bem, tomemos agora as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 9, e leiamos os 5 primeiros versículos. Vou ler isso. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Vocês veem? Paulo disse à luz: Quem és tu, Senhor? Este é o começo do cristianismo, e não poderia ser diferente do começo do judaísmo. Moisés de outro lado, Paulo deste lado. O anjo da sarça ardente era Deus ele mesmo, e deste lado, o anjo sobre o caminho de Damasco era o Senhor Jesus Cristo, Deus ele mesmo. Vocês veem? Moisés encontrou o sobrenatural e ele viu esta sarça que não se consumia. E Moisés disse ao anjo que o comissionava: Quem és tu, a fim que eu possa reportá-lo aos judeus quando eles colocarem-me a pergunta? Vocês veem? Moisés disse: É verdade que Deus é sobrenatural e que esta sarça ardente não é obra de um homem. Mas quem és tu, Senhor? E Deus disse-lhe: Tu dirás assim aos filhos do Israel: Eu sou, enviou-me para vocês. O que se passou lá no começo do judaísmo foi um sinal para todos os judeus, e Paulo, um digno filho do judaísmo, podia apenas aplicar aquilo. Vocês veem? Paulo avançava todo confiante para Damasco e, de repente, uma luz brilhou do céu. Esta luz era mais potente que todas as unções das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas, incluindo o Islão e o judaísmo reunidos. E esta luz derrubou Paulo porque ele era, neste momento, um adversário de Cristo. Esta luz nunca pode derrubar uma pobre alma à procura da graça de Deus. Vocês veem? Toda unção que faria cair uma pobre alma à procura de cura ou de libertação é do diabo. A congregação diz: Amém. Diante dos inimigos ou adversários de Deus, o fogo foi invocado. Diante de Sodoma e Gomorra, o fogo foi invocado. Na frente dos 50 de Acasias, o fogo foi invocado. Mas todo aquele que invocará o fogo sobre uma pobre alma à procura de cura ou de libertação é um demônio encarnado. A congregação diz: Amém. Bem, o que Moisés fez diante desta grande revelação? Ele perguntou à voz que lhe falava: Quem és tu, Senhor? Amém. E sobre o caminho de Damasco, quando esta luz resplandeceu, Paulo caiu. Paulo perdeu toda a força. Paulo perdeu consciência. Ele viu que era o fim da sua vida. Paulo viu a morte, mas quando reganhou a consciência, o que se passou? Disse ele:
Isto é demasiado sobrenatural. Portanto, é Deus? Não, disse ele. Dado este poder, deve ser o Deus Todo-Poderoso que desceu sobre o Monte Sinai. Vocês veem? Mas pôs a velha e última pergunta que Moisés e os pais sempre puseram. Paulo disse: vi a tua grande glória. Eu vi o teu grande poder que me derrubou. Eu escutei a tua voz de trovão. Mas quem és tu, Senhor? A congregação diz: Amém. Venceste-me a verdade. Mas quem és tu? Vocês veem? Quem és tu, Senhor? Eis a pergunta a qual a humanidade falhou hoje. Se há uma multidão de falsos profetas hoje, é porque a humanidade falhou aquilo. Olhem na terra. Quantos judeus são seduzidos por Tommy Osborne, Billy Graham, Maurice Cerulo ou Yong Chu? Não há nenhum. Eles não são distraídos. Vocês veem? Se há uma embaixada de Israel no nosso país, é porque há judeus aqui. Mas quantos deles estão nas nossas igrejas? Não há nenhum. Vocês veem? Se Benny Hinn fizesse cair um verdadeiro judeu numa reunião de oração, este judeu gritaria: eu vejo que tu és um homem poderoso, mas quem és tu? Vocês veem? A congregação diz: Amém. Vejam o caso de João Batista em João 1, versículos 19 a 23. E este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram: pois quem? És tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Respondeu ele: eu sou a voz do que clama no deserto. Vocês veem? Quando os judeus tomaram conhecimento de tudo que João Batista fazia, o que eles fizeram? Eles enviaram os sacerdotes e os levitas para irem ver se as coisas que tomaram conhecimento eram assim? Não. Eles enviaram estes sacerdotes e levitas para verem a prosperidade do seu ministério e as numerosas conversões e o que ele vestia? Não. Eles enviaram estes sacerdotes e levitas para solicitar uma colaboração ou para solicitar a entrada de João Batista na Federação das Igrejas. Não. Vocês veem? Eles enviaram estes sacerdotes ou levitas para convidar João Batista a vir pregar nas suas sinagogas. Não, mas a Bíblia diz que os judeus enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem ao João quem ele era. A congregação diz: Amém. João disse: eu não sou o Cristo. Eles disseram: de acordo, mas quem és tu? Ele disse: eu não sou isto ou aquilo. Mas eles disseram: de acordo, mas quem és tu então? Diz-nos quem tu és. Vocês veem? Mesmo se João dissesse: eu tenho 3.000 fiéis deste lado, eu tenho congregações em cada cidade, eu tenho congregações na França, Bélgica, fiz tais e tais milagres, eu escrevi tal e tal livro, eu tenho 20 anos de experiência. Estes judeus não serão distraídos. O que os interessa é quem ele é. A congregação diz: Amém. A Bíblia diz que neste momento em que vivemos, neste lugar, um homem fará o que estás a fazer, como foi o caso dos profetas da Bíblia. A congregação diz: Amém. Vocês veem? Apesar do erro dos judeus, embora seja dito em João 8, versículo 44, que eram filhos do diabo, eles tiveram pelo menos a sabedoria de perguntar ao João quem ele era, porque o sangue judaico vazava neles. A congregação diz: Amém. Façam tudo o que vocês quiserem na frente de um judeu. Tenham a fama. Ressuscitem os mortos. Tenham o mundo atrás de vocês. Eles perguntar-vos-ão: Senhor, quem você é? A congregação diz: Amém. Porque é nisso que a humanidade falhou. Se hoje os bispos, os profetas, os reverendos, católicos, protestantes, evangélicos e branamistas seduzem a terra, é porque a humanidade falhou nesta questão. Uma vez que eles são filhos do diabo, então, para eles, tudo o que é sobrenatural é Deus. Vocês veem?
que desçam numa sarça ardente, como Moisés, todo judeu ou um filho de Deus, pequeno ou grande, perguntar-vos-á quem vocês são. Façam cair um judeu numa vigília de oração. Enquanto ele ainda estiver sobre a terra como Paulo, vos gritará: quem és tu, Senhor? Mas um filho do diabo dirá: ó, veem como ele é poderoso. Vocês veem. Mesmo se um anjo desça, é similar. O Filho de Deus perguntará a este anjo: quem és tu, Senhor? É isto. A Bíblia diz que neste tempo em que nós vivemos, tu virás. Deus enviaria alguém como tu para manifestar o que tu estás fazendo. É isto. Em Lucas 1, um homem disse coisas estranhas a Zacarias, e Zacarias não sabia que era um anjo. Se após ter escutado essas coisas ele perguntasse diretamente quem era esse homem, ele não estaria mudo. Vocês veem. Era uma confusão para um sacerdote como ele. Leiamos agora isso em Lucas 1, versículo 19. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar. Zacarias não devia olhar a velhice da sua mulher, mas devia simplesmente dizer para este homem: o que me dizes é estranho. Um homem não pode dizer isto. Quem és tu, Senhor? Mas em vez disso, ele que é judeu e ainda sacerdote, fala-lhe da sua velhice. Ao ponto que Gabriel respondeu à pergunta dizendo: eu sou Gabriel que se levanta diante de Deus. Percorram toda a Bíblia e verão que é isso. Quando João Batista ele mesmo enviou os seus discípulos para Jesus, não era para ver se os rumores de milagres que lhe chegavam eram assim, mas a pergunta foi: quem és tu? És tu realmente o Cristo? Vocês veem? E Jesus ele mesmo, em Mateus 16, vendo os seus discípulos, teve piedade. As pessoas seguiam-no porque ele falava de Deus, de Moisés, da lei e dos profetas. Ele curava os doentes, ressuscitava os mortos, mas nenhum dos discípulos ousava perguntar quem ele era. Para eles, é um verdadeiro homem de Deus, é tudo. E um dia, Jesus, ele mesmo pôs a pergunta no lugar deles. Eu vou ler isso em Mateus 16, versículos 13 a 14. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens eu sou, o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João, o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? A congregação diz: amém. Vocês veem? Eles mesmos não sabiam quem eles seguiam. O importante para eles era que Jesus fale-lhes de Moisés e dos profetas. É o que a humanidade tem falhado hoje. Vocês veem? Se vocês verem que Tommy Osborne, Yonggi Cho, Chris Oyakhilome, David Owor, Emmanuel Macandiwa, Webert Angel, Tibi Joshua, David Oyedepo, Evald Frank, Maurice Cerulo ou Reinhard Bonnke, é sobrenatural. A lógica bíblica ordena que lhe seja perguntado: Senhor, quem és tu? A Bíblia diz que farás o que estás a fazer hoje. A Bíblia anunciou-o como João Batista. A Bíblia diz que neste tempo que vivemos um homem da tua raça será levantado nesta geração para fazer o que estás a fazer. Deus chamou-o e comissionou como Moisés, Paulo ou um dos profetas. Nós vemos todos os teus milagres, tuas unções, os teus conhecimentos, mas quem és tu? Diz-nos quem és tu. Se vocês virem que Joel Osteen, Ted Jacks, Doug Batchelor, Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paula White, Joyce Meyer, Alberto Motesi, Cláudio Freidson ou Dante Gebel é sobrenatural. Eis a pergunta que você deve pôr a ele se você é um filho de Deus. Se você ver que Benny Hinn, Manassés Jordan, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bulon ou Guilhermo Maldonado é sobrenatural. A lógica bíblica ordena que lhe seja perguntado: Senhor, quem és tu? A Bíblia diz que farás o que estás a fazer. A Bíblia anunciou-o como João Batista. A Bíblia diz que neste tempo que vivemos um homem da tua raça será levantado nesta geração para fazer o que estás a fazer. Deus chamou-o e comissionou como Moisés, Paulo ou um dos profetas.
Nós vemos todos os teus milagres, tuas unções, os teus conhecimentos. Mas quem és tu? Diz-nos quem és tu. Mas eles não poderão responder, porque eles são feiticeiros e mágicos, sob Joel 2, versículo 28, e 1 Coríntios 2, versículo 4 a 5. A congregação diz: Amém. Quem são vocês, senhores? Você, Bento 16, vocês, presidentes de igrejas, vocês, reverendos, bispos, vocês, profetas com unção, vocês que fundaram igrejas, missões e ministérios. Quem sois vós? Vocês em longo casaco peludo, vocês cujo perfume diante dos homens é um mau odor diante de Deus, como o odor dos bodes peludos de Daniel 8. Quem são vocês? Vocês dos quais os cartazes e as fotografias juncam nos muros. Quem são vocês? Quem são vocês, senhores? Em virtude de qual mandato divino vocês estão fazendo isso? Diz-nos quem és, para que possamos dizê-lo aos que nos perguntarão. És tu, Mateus 25:6, feito carne? És tu o Cristo? És tu o profeta? És tu a luz do mundo? És tu aquele que tem as chaves do reino dos céus hoje sobre a terra? Quem és tu, Senhor? Diz-nos quem tu és. Ó Deus, obrigado, e que a honra seja para ti aos séculos dos séculos. A congregação diz: Amém. Coloquemo-nos de pé num espírito de oração. Se estás aqui pela primeira ou segunda vez, ou mesmo a terceira vez, e que ainda não tenhas aceite esta mensagem, levante simplesmente a mão para dizer que eu acredito que esta mensagem é a que veio do céu, como a arca de Noé, hoje para a minha salvação. Levante simplesmente a mão para dizer que você aceita agora. E, após ter ouvido esta mensagem, se acreditas que eu sou o profeta que deve vir para a nossa geração, segundo Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14, levanta a mão e peça o que quiser em virtude desta fé, e isto vos será concedido. E que Deus vos abençoe e abençoe o vosso compromisso para sempre. Amém. Você acabou de ouvir Cacu, capítulo 62. Quem és tu, Senhor? A mensagem de Mateus 25:6 está em 162 pregações, na versão escrita e áudio. Você pode obtê-las gratuitamente na versão para telemóvel e computador.